Ele olhou pra mim e se apaixonou, um amor sem fim. O Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional apresenta programa A Hora do Despertar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Esta é a hora da noiva de Cristo despertar. O Messias está vindo. Programa A Hora do Despertar, na rádio Boas Novas Trindade. O Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. A paz do Senhor, preciosos ouvintes, estamos aqui com mais um programa, com muita alegria. Viemos aqui com este tema que temos trazido já há algum tempo, a hora do despertar. Com muita alegria estamos aqui na companhia de alguns amados irmãos que também vão estar aqui compartilhando deste tema tão importante, nesta hora tão crítica na qual estamos vivendo. Todos aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, para poderem se preparar, estarem prontos, porque está muito breve, está muito perto a volta do Senhor. E este é o tempo que o Senhor tem chamado as nações, chamado as igrejas, chamado o seu povo para se preparar. Porque Deus nos ama e Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Por isso eu agradeço a participação de cada um dos amados irmãos. Nós vamos dar início agora. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, para que o Espírito do Senhor, Ele possa nos guiar, possa nos orientar aqui, para que venhamos falar da parte do Senhor. Amém. Palavras que agradem o coração de Deus, pois é Ele que nos ama e é Ele quem tem nos chamado para nos prepararmos e para estarmos prontos diante dEle. Portanto, amados irmãos, feche os seus olhos neste momento. Logo em seguida nós vamos ter também aqui um cântico de adoração e vamos dar início a esse tema novamente, amém? Feche os seus olhos agora. Poderoso Senhor Jesus, nesta noite, nós agradecemos pelo privilégio de poder estar aqui, Senhor, para tratarmos deste assunto tão importante, diz respeito ao reino de Deus e que diz respeito à volta de Jesus, onde tantos, Senhor, estão distraídos, preocupados com as coisas desta terra, com as coisas deste mundo, mas está se aproximando a hora da sua vinda. Por isso estamos aqui pela misericórdia do Senhor, para podermos estar atentos aos sinais que o Senhor tem trazido. Queremos agora então nos arrepender, Senhor. Amém. Nós cometemos tantas falhas diante do Senhor, por pensamentos, por palavras, por sentimentos, por atitudes. Mas esse é o momento que o Senhor está chamando o seu povo à santidade. Pois a tua palavra diz que sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá o reino de Deus. E estamos numa geração tão crítica, Senhor, que ama tanto as coisas deste mundo, os prazeres desta terra. Ó Senhor, por isso queremos nos arrepender nesta noite e pedir o Espírito Santo do Senhor que nos conduza, Senhor, com este tema, para que possamos também estar abençoando a todos os ouvintes, para que também eles, como nós, possam começar a se preparar, possam começar a se levantar e a buscar a face do Senhor. Ó Santo de Israel, muito obrigado. Pedimos que o sangue de Jesus cubra todos os nossos pecados neste momento. O sangue precioso de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor.
nesse momento e agradecemos pela misericórdia que foi trazida através da cruz e do sangue de Jesus para a igreja. Amém. Ó Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos e te adoramos neste momento, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com um cântico, amados. Stop. Santo, tu és santo, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Diga mais uma vez, Santo, Santo, tu és santo, Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós fazemos parte do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Estamos aqui em mais uma oportunidade de falar com os amados ouvintes nessa hora tão importante. Estou aqui na companhia do amado evangelista Iris, a pastora Esther Castro, a pastora Eva. Sejam bem-vindas. Shalom, amado. Aleluia. Aleluia. Shalom. Vão estar participando aqui conosco. Amém, amados? Vamos trazer esse tema tão importante para despertar os nossos corações na presença do Senhor. Aleluia. Amém, amados? Qual é o momento onde devemos nos despertar? Qual é o momento que eu devo começar a me preparar? Em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 6, a palavra do Senhor diz: sim, com certeza, lembra-te de Deus, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte
e a roda se quebre junto ao poço, e o pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Qual o tempo, amado, que temos para nos preparar? É antes. Aqui está dizendo antes que o fio de prata se rompa. Aqui está falando da preciosidade da nossa vida. O tempo que Deus nos deu nessa terra para podermos encontrar a Deus no nosso caminhar, conhecer a Deus e assim podermos agradar ao coração de Deus. Tudo na nossa vida diz respeito a agradar a Deus. E na Bíblia Deus sempre celebra aqueles que o temem, aqueles que o reconhecem, aqueles que o adoram. Mas o Senhor também sente profunda dor no coração por aqueles que o desprezam, que o rejeitam. Tudo diz respeito às Escrituras é para nós conhecermos a Deus, amados. Conhecermos o caráter santo de Deus, conhecermos a justiça de Deus e podermos corresponder ao seu amor tão precioso, tão poderoso. E o tema que nós vamos tratar aqui hoje, amados, qual o propósito do amor de Deus para nós? Qual o propósito da misericórdia de Deus que Ele derrama sobre nossas vidas? Para quê? A longanimidade de Deus para nós. O que Deus visa com isso? Eu queria ler com os amados irmãos em Salmos, capítulo 103, aqui no verso 8. Salmos, capítulo 103, verso 8 diz: O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, Aleluia. mas paciente e generoso em amor. Ele não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Então, amados ouvintes, que poderosa essa passagem. Repete novamente, pastor Wilson, essa passagem muito poderosa. Aleluia. Vamos ler novamente. A partir do 8 ou... Toda ela. Tá, volta. amém. O Senhor... Fala também a referência para... Salmos 103, no verso 8. Diz assim: O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas Aleluia. paciente e generoso em amor. Ele não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Aleluia. Como Deus é longânimo, como Deus é paciente. Se você imaginar quantas vezes você pecou contra Deus, se eu imaginar quantas vezes fiz o que era mal aos olhos do Senhor, e no entanto Ele não nos matou, Ele não nos destruiu. Quantas vezes desobedecemos a Deus? E esses salmos, amado, retrata isso, a paciência de Deus. Mas Deus, Ele tem um propósito com a sua misericórdia. E naquele primeiro versículo que nós lemos, lembra-te de Deus antes que se rompa o fio de prata. O fio de prata está dizendo da nossa vida, quando a nossa vida se acaba. Então, amados ouvintes, há um fim para todas as coisas. Há um fim para a nossa própria vida. Há um fim para esta geração. Mas o Senhor, Ele é sempre Deus e Ele sempre será. Amém. Glória a Passe os Deus. céus, passe a terra, mas as suas palavras nunca passarão. A terra se envelhecerá e se acabará, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E aqueles que fazem a sua vontade também permanecem eternamente.
Preciosos ouvintes, que palavra maravilhosa. Então, se você lembrar quantas vezes você errou com Deus, quantas vezes você pecou contra Deus e Ele ainda te poupou a vida. Qual o propósito disso? No verso 11 ele continua dizendo: pois como o céu se eleva acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Assim como o Oriente se distancia do Ocidente, assim Ele também afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Aleluia. O plano de Deus na redenção, amados ouvintes, enviando o seu próprio Filho amado para pagar toda a culpa do pecado em seu próprio corpo, derramando o seu sangue naquela cruz. É isso que esse versículo está dizendo. Ele quer afastar de nós os nossos pecados, as nossas culpas, para que tenhamos vida diante dele. É muito poderoso essa mensagem. No verso 13 ele diz: como um pai se compadece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Aleluia. Aleluia. No verso 14: porquanto ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. A existência do ser humano é semelhante a uma relva. Ela floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra. E ninguém mais se lembra do lugar onde a planta esteve firmada. A nossa vida vai passar, amados ouvintes, como todos que vieram antes de nós passaram. E onde compareceremos, amados? Posso falar? Amém. Pastora Esther. Aqui no versículo, vou ler aqui na minha versão, a partir do 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. É muito interessante porque esse salmo é de Davi. E ele escreveu isso para o Senhor. Ele começa o salmo bendizendo ao Senhor, e depois ele fala isso. E Davi passou. Como a relva, ele morreu, e ele já não existe mais. Mas o Senhor ainda, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Então, os homens vão passar, nós morreremos, nós passaremos, mas o Senhor, ele é eterno. Davi escreveu esse salmo com uma revelação do Senhor e já morreu há mais de 3.000 anos atrás. Isso só mostra o quanto nós somos passageiros, igual que fala, como a flor do campo. Aleluia. Muito poderoso. É muito precioso podermos refletir sobre nossa vida enquanto estamos a caminho, enquanto o nosso dia não chega. O nosso dia pode chegar no arrebatamento, quando Jesus vem buscar a sua igreja, mas esse dia pode chegar para nós individualmente. Talvez daqui a alguns minutos eu não esteja mais aqui. Ninguém sabe a hora nem o dia. Portanto, lembra-te do teu Criador. Comece agora a ter um projeto de vida onde você possa agradar o seu Senhor. Ter um coração que agrade a Deus, atitudes que glorificam a Deus. Isso é muito poderoso. Aleluia. Amada evangelista Iris. Amém. Louvado seja o Senhor. Shalom a todos os irmãos amados ouvintes que estão nos acompanhando mais uma vez aqui pela rádio Boas Novas Trindade, né? É um privilégio estar aqui mais uma vez com os honrados irmãos, meditando nessa palavra tão poderosa que é a palavra do próprio Deus, né? Aleluia. E é muito tremenda essa passagem que o irmão relatou, citou, porque ela é uma passagem totalmente evangelística, né? Que ela está falando aqui para as pessoas se aprontarem quando
enquanto ainda há tempo, né? Verdade. Enquanto ainda há tempo. Porque, como a honrada irmã pastor Esther colocou, o homem vai passar, mas a palavra do Senhor não, né? A palavra do Senhor fala que passarão os céus e a terra, né? Mas as minhas palavras não passarão, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia. E é muito poderoso. Eu gostaria de trazer um breve relato aqui de um acontecido que aconteceu alguns dias atrás, nesse sentido do evangelismo. No final do ano, isso é um pequeno testemunho assim, Amém. Que sirva para edificação, né? A gente, na ocasião que a gente estava tendo os cultos em casa, os honrados irmãos estavam nos ajudando lá, e um senhor que passou na minha porta, eu convidei ele para ele. Chamei ele para o culto, falei que a gente... Isso foi bem na véspera de Natal. Final de ano, né? Bem na véspera de Natal. E eu chamei ele para o culto. Ele é assim, uma pessoa humilde, né? Assim, o aspecto dele, tudo. Não conhecia ele, conhecia só de passar na rua, bom dia, boa tarde, até mais, né? E eu convidei ele, e ele falou para mim assim, não, eu vou ver se vai ter como eu vir, porque meus parentes vão vir de Aparecida de Goiânia para passar o final de ano aqui comigo e tal. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai estar aqui, se o senhor puder vir, né? E acabou que a gente fez o culto e ele não compareceu no culto. Então, assim, as pessoas têm que estar muito atentas ao chamado do Senhor, né? Como o honrado pastor colocou, a gente não sabe um segundo além do que eu estou falando aqui da minha vida, né? Meu fôlego de vida, a qualquer minuto ele pode ser cortado. E o que acontece é o seguinte, que alguns dias atrás eu fiquei sabendo que ele partiu de uma forma até trágica. Meu né? Deus. Não convém eu relatar aqui, mas assim, a gente fica sentido porque ali foi uma alma, né? E que se aquela alma não se arrependeu naquele dado momento, até aquele dado momento quando ela partiu, quando rompeu o cordão de prata, como o honrado pastor colocou, porque o cordão de prata é o que faz as nossas ligaduras do terreno para o espiritual. Aleluia. Né? Isso é uma coisa muito profunda que está ligado, né? O cordão de prata ele é totalmente espiritual. Isso é um assunto muito poderoso. Vamos dizer, a separação do corpo e do espírito, né? Então a gente tem que estar muito atento à voz, né? À advertência quando o Senhor chama, né? Às vezes ele chama de forma simples, que a pessoa às vezes não percebe que Deus age na simplicidade, né? Ele esconde na simplicidade, se revela na simplicidade e te chama na simplicidade. Aleluia. Né? E a palavra do Senhor fala aqui em Romanos, né? Capítulo 14, versículo 11, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Então todos vão ter que dobrar o joelho perante o Senhor, né? Tanto nessa dimensão como na dimensão espiritual. O próprio Satanás, ele tem que se encurvar para chegar diante do Senhor. Ele tem que se dobrar. Aleluia. Amém? Aleluia. Louvado seja o Glória Senhor. a Deus. Devolva a palavra. Aleluia, glória a Deus. Pastora Eva, gostaria de falar agora? Quer falar mais? Quero falar, mas eu não sei se eu consegui achar aqui. Eu procurei Amém. uma coisa, achei outra. Vou achar. Amém, amados ouvintes. Estamos aqui trazendo esse tema maravilhoso. Esse convite de Deus para nós, amados, está escrito também em Lucas 14, no verso 15. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 15. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Esse homem estava na presença do Filho de Deus e de repente surgiu uma alegria no seu coração e ele falou algo: muito feliz será aquele que conseguir participar do banquete celestial. Era isso que eu ia falar.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quer dar continuidade ou Sim, posso? sim, vou. Pode falar, depois eu falo a minha parte. É que eu Então, acho- amados ouvintes, é muito poderoso. O convite ao arrependimento que Deus nos faz é para que sejamos participantes do seu banquete, das bodas do Cordeiro. Aceitar esse convite ao arrependimento é aceitar, participar. Ele trouxe a figura de uma festa, mas não é só uma figura, mas vai haver comemorações ininterruptas, celebrações maravilhosas. Rejeitar esse convite é terrível, porque haverá também consequências. De um lado é um banquete ininterrupto, de outro lado choro e ranger de dentes, por desprezar o convite do rei. Então Jesus, para que eles entendessem sobre esse banquete no céu, ele começa a colocar que há obstáculos para se alcançar, ou seja, participar do banquete celestial. Quais são os obstáculos? Ele começa a falar. Jesus então declarou, verso 16: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora de início da ceia, enviou seus servos para anunciar aos convidados: eis que tudo já está preparado para vocês. Esse é o tempo que estamos vivendo. Aleluia. Já está tudo pronto. Os sinais mostram que chegamos ao tempo do fim. As profecias mostram. E Deus tem enviado os seus servos para anunciar: arrependam-se, prepare o caminho do Senhor, o Messias está vindo, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Esse é o convite. Amém. Mas a palavra do Senhor diz: contudo, um por um começam a declinar-se com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade, preciso ir vê-la. Isso aqui nos arremete, amados, a um tempo onde os homens amam as coisas do mundo, a prosperidade, as coisas desta terra. Isso aqui nos dá sinal de um tempo onde os homens seriam egoístas, amantes de si mesmo, amante mais dos prazeres do que amantes de Deus. Isso aqui nos denota um tempo de apostasia daqueles que professam o nome do Senhor. Um evangelho de prosperidade, um evangelho que se foca no mundo. Como você pode focar no mundo e alcançar o céu? Então é esse tempo que nós estamos vivendo. Posso? Aleluia. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, mas antes aqui do versículo 4, o apóstolo Pedro está falando a respeito dos falsos profetas que chegariam, né? Sim. E que eles iriam enganar as pessoas com heresias, com dissimulação. E aí fala: ora, se Deus não julgou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservados para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. Isso aqui é muito interessante porque naquele tempo Deus julgava o pecado na hora. Se alguém pecasse, a pessoa era fulminada, ou ela era apedrejada, ou ela era queimada. Sim. Mas hoje as pessoas pecam e não veem a consequência do pecado. E aí elas acham que Deus não julga mais. Aleluia. Mas aqui, até em Lamentações fala aqui. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então essa é a geração que tem recebido mais da misericórdia de Deus e a que tem mais desperdiçado. Quantos dos que pecaram no povo de Israel, por terem desobedecido, queriam uma chance de arrependimento, mas eles imediatamente foram mortos? E nós pecamos, temos como nos arrepender e não nos arrependemos. Então
Amém. Chocante. Aleluia, muito poderoso. Amém. Amém, pastor Muito Eva? sério. Amém. Amados, quero voltar essa fala para você que está nos ouvindo, né? Não importa onde, a distância. Quando o bispo Rogério, ele pensou em fazer esse programa, nós temos só um único objetivo neste programa. É que você seja capturado, a sua alma seja capturada pelo Evangelho eterno e ela seja entregue nas mãos do Senhor, amém? Então você que está nos ouvindo, onde quer que seja, não há distância para que você abrace esse Evangelho, abrace essa mensagem, né? E tenha a oportunidade de fazer parte desse banquete que nós estamos falando, desse reino que nós estamos falando. Mas, como estamos falando aqui, o Senhor, Ele chama todos ao arrependimento, amém? A palavra de Deus lá em Pedro 3:9 diz que o Senhor não quer que ninguém se perca. Mas tem algumas coisas que a Bíblia é bem clara que não entrará no reino de Deus. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11. E aqui tem essas, como que eu vou dizer? Esse tipo de pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Para que nós possamos fazer uma autoanálise, se nós somos esse tipo de pessoa e se somos, precisamos nos arrepender. Ainda dá tempo, amados, ainda dá tempo. Lá diz assim: acaso não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Tais fostes alguns, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Amém? Então aqui está falando o tipo de pessoas que não entrará nesse reino. E nós também, né, como o pastor Wilson falou, né, sobre o banquete, né, que o convite foi feito e as pessoas desprezaram esse convite, desprezaram esse chamado. Amados, esse convite também está sendo feito agora, para você que está ouvindo. Você não está ouvindo essa palavra por acaso. Você está ouvindo porque Deus está te chamando para fazer parte do reino dele. E a sua atitude hoje, diante dessas orientações, dessas revelações que nós temos trazido, que você se humilhe diante do Senhor e se arrependa e receba Jesus como seu Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom falar da palavra do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Nesse momento há um time, há um exército que está correndo para se preparar, porque o noivo está vindo. Aleluia. O noivo está vindo. E é necessário perseverar. Se perseverarmos, haverá recompensa. Amém. Mas se brincarmos, haverá consequências. A palavra do Senhor fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim. Né? Isso é para mim, é para o Senhor, é para todos, nós, né? Isso é coletivamente, né? Nós estamos aqui nos preparando, perseverando para alcançar a salvação. E quem vencer nessa geração realmente será um grande vencedor, porque é uma geração muito pecaminosa. E perseverar vencendo o pecado, Tudo muito fácil, vencendo né? a cobiça, vencendo o amor ao dinheiro, vencendo o pecado sexual, vencendo as mentiras. Para isso você tem que morrer para si mesmo. Se for preciso perder tudo, esse é o perseverar. Continuando aquela passagem que estávamos lendo, o outro convidado disse no verso 19: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Isso aqui nos mostra também a necessidade do alimento, né? As provisões da vida. Trabalho. O arar a terra, não é? Provisão de sustento. O Senhor está nos mostrando. E o outro convidado, no verso 20, diz: não, acabei de me casar, por esse motivo não posso ir. Nos arremete à passagem que Jesus disse: será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia
que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então as pessoas, elas perdem o banquete, elas perdem o reino de Deus, a palavra está dizendo, por coisas lícitas. Isso é o que é. Comer, beber terrível, é uma perigo, coisa... né? É o perigo. É natural do homem comer e beber, é natural do homem casar-se, é uma coisa boa casar-se. Arar a terra Lê esse versículo aqui. é muito poderoso. Então, é coisas que são permitidas por Deus. Comprar uma propriedade, é bom comprar uma propriedade. Mas por que Jesus então está dizendo que eles vão perder o arrebatamento, vão perder o reino de Deus por causa dessas coisas? Porque essas coisas estão distraindo essa geração e eles não ouvem mais a voz do Senhor. Porque onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. E ao inverso, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Desfrutemos dessas coisas, mas que o nosso coração esteja no reino de Deus. Aleluia. O nosso foco seja Jesus. Amém. E o nosso trabalho seja para promover o reino de Deus. As nossas propriedades sejam para levar o evangelho de Jesus Cristo. Que tudo na nossa vida seja para colocar em primeiro lugar o seu reino e a sua Amém. justiça. Aleluia. É isso que nos ensina a palavra. E não o inverso. O inverso vai nos levar para a grande tribulação ou até mesmo para o inferno. Muito poderoso. Gostaria de que a irmã pastora Esther falasse o versículo. Aqui é Lucas 21:34, é o que o Senhor estava falando. Ó. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e aquele dia venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Aleluia. Estar Glória de a pé Deus. diante ao Filho do Homem. Amém, amado Até evangelista? o fim, né? Amém. Glória a Louvado seja o Deus. Senhor. Glória a Deus. Amém. Gostaria de falar mais, amado? Aqui, só em relação ao despertamento, né, como a pastora colocou um pouco anterior, que no livro de Salmos também, no capítulo 7, no versículo 8, a questão do juízo, né, do julgamento que vem sobre as pessoas, né? O Senhor fala assim, porque o foco nosso da programação, o intuito é evangelizar, né? Aqui é um programa evangelístico para alcançar, para as pessoas despertar, né? O próprio nome da programação é É isso, a hora né? do despertar, né? É porque sabemos que, segundo as Escrituras, o juízo está vindo, né? O Messias está vindo. E ele não está vindo mais com a mensagem da graça. Ele está vindo para julgar as nações. Aleluia. Aleluia. O tempo da graça está se findando, né? O Fechando. tempo dos gentios, na verdade, está esgotando muito rapidamente, né? No capítulo 7 de Salmos, no versículo 8, fala assim: o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Então, ele se ira todos os dias. Todos os dias ele está irado com o pecado. Amém. Mas há misericórdia ainda para que as pessoas entram, né? Conforme está escrito também na carta, acho que na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 9, né? Que o Senhor é longânimo e ele não quer que nenhum se perca, né? Então o foco aqui é despertar as pessoas, né? Se atentarem para o tempo que estamos vivendo, né? Aleluia. Que o fim está próximo, como a palavra do Senhor nos relata. Amém. Amém. O intuito desse programa, sim, despertar todos aqueles que estão ouvindo para poder, né, se levantar nesta hora e ser achado por Deus preparado na sua vinda. Esse versículo que o amado citou é o verso 9 mesmo, diz assim, estava até com ele aqui aberto:
o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como alguns a julgam. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que Aleluia. todos cheguem ao arrependimento. Exatamente. Aleluia. Glória a Deus. Ele não quer que ninguém pereça, que todos cheguem a um arrependimento. Aleluia. Aqui em Hebreus 3,15 fala: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endurçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Essa provocação aqui está se tratando do povo de Israel, que tinham acabado de sair do Egito. Deus tinha abrido o mar e eles murmuraram contra Deus. E Deus jurou que nenhum deles entraria. E todos morreram no deserto. Só a nova geração, ou seja, os seus filhos entraram. E aqui ele fala: se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração como aquele povo. Porque todos eles morreram e não entraram na terra prometida. Porque eles não se arrependeram, porque eles foram duros de coração. Não ouviram o chamado, né? Amém. Os murmuradores, Os né? murmuradores. Aleluia. E você, amados, que está ouvindo, né, essa mensagem, sinta-se agraciado pelo Senhor, sinta-se abençoado pelo Senhor, e não haverá para você nenhuma desculpa diante do Senhor, porque o Senhor está te alertando, o Senhor está falando com você através dessas passagens, através da narrativa de cada um aqui. Então, que você possa abraçar essa mensagem como um bem mais precioso na sua vida, né? E que você possa realmente entrar em concerto com o Senhor enquanto está a caminho, porque vai chegar o dia que você vai ser levado diante do juiz. Amém? Aleluia. Quero saudar aqui o pastor Márcio de Avelinópolis, está assistindo. Aleluia. Aleluia. Em Aparecida do Rio Doce. Muito obrigado, amados. Está aí ouvindo. Ouça essas palavras, desfrute, né, desse maná que Deus nos dá nesta noite. Aleluia. Bem-vindos, amados. Louvado seja o Senhor. Voltando um pouco ao Salmo 103. Para que esse amor? Para que essa misericórdia de Deus, amado? Para permanecermos no pecado? Não. Não, amados, o caráter de Deus não muda. Deus julgou o pecado no passado. Ele julgou aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles seres humanos da época de Noé. Ele julgou Sodoma e Gomorra por causa do homossexualismo. Deus julga o pecado, como a amada pastora Esther disse. Só que antigamente, no Velho Testamento, o juízo vinha imediato. Mas Deus não mudou, Ele apenas está sendo longânimo por causa da cruz e por causa do sangue de Jesus. Aleluia. A paciência que Ele tem esperado por nós, mas não muda. Deus não tolera o pecado, amados. Temos que nos lavar, temos que aproveitar a Aleluia, oportunidade. sim. Terrível coisa comparecer diante de Deus com os nossos pecados. Eu não sei o que é isso e eu não quero saber. Misericórdia. Não tema os homens que matam o corpo, mas nada mais pode fazer. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Amém. É interessante isso que o senhor falou a respeito, né, da misericórdia do Senhor, e que agora nós temos Cristo, né? E aqui em Hebreus fala justamente disso, Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, Ele vai julgar aqueles que desprezarem o sangue do seu Filho. Aleluia. Glória a Deus. Muito sério, amados. E quando diz horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, te julgando, amados, eu comecei a meditar sobre esse versículo e vi que não é nada desrespeito a essa terra. Deus te dá um castigo, Deus te dá uma prova, você perde um emprego,
Seja qual for, amado, a catástrofe aqui nessa terra. Não é isso, amados. É o julgamento eterno no lago de fogo. Aqui a palavra do Senhor fala que essas coisas que sofremos aqui, ainda que seja leve e momentânea, né? Muito bem colocado, amado. É leve e momentânea. Amados, Deus te julgando, te condenando, não é nada terrestre. É o lago de fogo, onde nunca mais verá a face de Deus, nunca mais você poderá ter misericórdia, nunca mais terá perdão, nunca mais a sua oração poderá ser ouvida. Isso é a coisa terrível que está dizendo aí. E muitas vezes eu pensava que era uma prova que Deus poderia estar me trazendo uma disciplina. Não é isso. Deus disciplina aquele que Ele ama. Ele corrige aquele filho que Ele recebe. Mas acabou, meu irmão, a misericórdia. Tem um limite para a misericórdia de Deus. Há um limite. Está acabando. Há um tempo determinado. Ela não é para sempre. Deus sempre será longânimo. Mas quanto a nós, o nosso tempo é limitado. De obedecer, de receber essa dádiva maravilhosa da obra de Cristo. E não é, amados, dizer que aceitou a Cristo e continuar prevaricando no pecado. Não é isso. É um novo nascimento genuíno e verdadeiro. Aleluia. E aqui, continuando o Salmo 103, no verso 17, diz: mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre, Aleluia, para aqueles que o temem, e a sua justiça para os filhos de seus filhos. Aleluia. Amados, o amor leal de Deus é para sempre, eterno, sobre os que o temem, que guardam os seus mandamentos, que lhe obedecem. É o que está escrito também no Salmo 36, no verso 10. Se você não tiver tempo de abrir, você pode anotar esses versículos, amados. Estende a tua benignidade aos que se consagram a ti, a tua justiça aos que são puros de coração. Amados, a benignidade de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus, o amor eterno de Deus é sobre aqueles que o temem. Aleluia. É sobre aqueles que guardam os seus mandamentos. Aleluia. E é o que diz no Salmo 103, verso 18, continuando: com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. Aleluia. Então a misericórdia, ela tem um propósito. A compaixão de Deus, a paciência de Deus não é para que permaneçamos no pecado. Com o tempo, como Mateus 25, falando das virgens, né? Por tardar o noivo, elas dormiram. E está acontecendo com essa geração. Tem se perdido os padrões da justiça e da santidade. Como temos falado aqui muitas vezes, os exemplos dentro da igreja hoje são aqueles que têm riquezas, têm posses, são até mais bem tratados que os outros dentro da igreja. E os irmãozinhos simples que têm um dom, uma graça, uma virtude do Espírito Santo, às vezes são deixados de lado, porque hoje o que se promove é o bem material. Por isso é pregado tanto esse evangelho da prosperidade, de o homem receber de si para si todas as coisas do mundo, e prosperar na terra e dar um exemplo de prosperidade na terra. E os mandamentos de Deus vão sendo deixados de lado, honrando a criatura ao invés de honrar o Criador. Mas o evangelho não foi sempre assim na igreja. Aqueles que são mais velhos, mais antigos, né, que lembram, era valorizado os dons espirituais na igreja. As almas eram valorizadas. As almas, as viúvas, os órfãos eram muito estimados na casa de Deus. E havia orações fervorosas.
Mas esse tempo passou, amados. Nós vivemos o tempo da apostasia, onde a igreja está dormindo. Mas qualquer alma que ouvir esse despertar agora pode se levantar. Aleluia. E saber que Yahweh, o Glória Deus a Todo-Poderoso, Deus. está chamando suas ovelhas agora. Porque Ele tem um compromisso. E Ele não faz nada sobre a terra sem avisar os seus eleitos, os seus Glória a escolhidos. Deus. Para se prepararem, para se levantarem do meio dessa apostasia e começarem a buscar o reino de Deus. Amém. Aleluia. Mas este evangelho que estamos pregando, ele não é aceito dentro das igrejas, amados. Porque hoje, infelizmente, eles procuram mestres para si, que falem de acordo com os seus desejos, aqueles que eles gostam de ouvir. E sentem coceiras nos ouvidos quando é pregado o evangelho do arrependimento, da santidade, da justiça de Deus. Esse é o tempo que estamos vivendo, amados. Amém. Por isso nós temos muita alegria em trazer esse evangelho. Porque ele é primeiramente para nós, amém, amado Amém. evangelista? É verdade. Amém. Primeiramente para nós. Como o próprio Paulo falou, né? Depois de pregar a muitos, eu mesmo não seja reprovado. Desqualificado. Né? E é muito importante, né, quando a gente traz esses estudos, sempre quando a gente está voltando para casa, né, a gente tem aquela sensação, né, de que nós também passou por nós essa palavra, né, nos purificou, nos faz despertou, refletir, nos né? desperta também, né? Nos faz refletir como estamos em Deus. Aleluia. A palavra, né? A Bíblia fala que ela é como uma espada de dois gumes, né? Então, à medida que ela corta, né, a gente e aqueles que estão ouvindo também, Aleluia. né? Muito poderoso. Muito bom meditar sobre a palavra. Ainda no Salmo 103, só que agora voltando um pouco. No verso 6 diz: o Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. O Senhor continua sendo justo. O Senhor continua sendo santo. Aleluia. Amém? Amém. O Senhor não mudou o seu caráter. Por tardar, todos agora pensam, né? Para viver a vida conforme desejam, conforme querem, se misturando com o mundo. Não há mais separação. Não há mais santidade. É muito sério, amados. No livro também de Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 4, a palavra do Senhor diz: Ele é nossa rocha, as suas obras são perfeitas. Deuteronômio, capítulo 32, no verso 4. Ele é a nossa rocha. As suas obras são todas perfeitas. Seus caminhos todos justos. Aleluia. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, justo e sábio. Olha que poderoso, amém? Aleluia. Caráter de Deus, Aleluia. a natureza de Deus não mudou. É por isso que ele vai falar agora no verso 5 sobre a nossa geração. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filhos, se tornaram manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. No verso 5. O Senhor está falando dos seus filhos. Quando a igreja aceita esse evangelho que é focado no mundo, ela também aceita o pecado. Porque tudo o que há no mundo, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não provém do Pai, não provém de Deus, mas do mundo. Aqueles que amam o mundo também tornam-se inimigos de Deus. Inimigos da cruz, né? Inimigos da cruz, inimigos do sangue. E essa geração de filhos de Deus é esta geração aqui.
geração apóstata, né? Que se apostatou do verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de Cristo. Porque a cruz é a crucificação do nosso amor pelo mundo. É a crucificação do nosso amor pela carne. É a crucificação do nosso ego, do nosso orgulho. E, consequentemente, de todos os nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Isso é tão interessante porque, pelo fato de a igreja ter falhado em compreender isso, Sim. de buscar o Senhor, de que a cruz deve ser tomada na caminhada cristã, o mundo entendeu isso também. Então, se você for bater nas portas das pessoas hoje, perguntar, você é cristão? Ele vai falar, eu sou sim. Mas se você vai olhar a vida daquela pessoa, ela vive uma vida no mundo, ela é mundana. Mas pelo fato da igreja ter caído com o evangelho, pregado um evangelho de que se você faz uma oração e você é salvo, todo um mundo, toda uma geração está indo pro inferno achando que está indo pro céu. Porque essa geração, eu falo, eu sou jovem, os jovens todos acham que são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou abençoado. Mas a vida dele é de total pecado. Mas ele é filho de Deus e ele vai pro céu. E os pastores não dizem a verdade também de, olha, você não está indo pro céu. Então todos estão se enganando mutuamente. O pastor engana ele engana o pastor, e todos passam a mão em cima do seu pecado. Normalizaram a vida cristã com o mundo, né? Isso, ficou normal. Ah, eu sou cristão, mas eu fumo, eu sou cristão, mas eu bebo, eu sou cristão, mas eu traio, eu sou cristão, mas eu fico, eu sou cristão. E o que é ser cristão, afinal? Não tem uma renúncia, né? Não. Ser cristão se tornou nada. Ser cristão se tornou ter fé. Mas fé por fé não é nada. Os hindus têm fé, os muçulmanos têm fé, todas as religiões têm fé. E aí eles entram nesse pacote. Aí entram no pacote com o catolicismo, entram no pacote. Porque se a nossa fé, você pode fazer qualquer coisa, ela é como qualquer outra religião. Se a nossa fé não tem renúncia, ela é como a religião dos indianos, dos hindus. Agora, se ela tem renúncia, ela já é diferente. Ela já é odiada. Agora, se não tem, é normal. E aí toda a minha geração, toda a nossa geração tá indo pro inferno. Porque foi pregada uma fé falsa. Uma fé sem renúncia, uma fé sem cruz, uma fé sem Cristo. E um Jesus que não existe. Isso é muito sério. Onde a palavra do Senhor fala, né? Naquele dia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a vida da pessoa em si, ela é um culto em adoração ao Senhor. E se aquele culto que ela está prestando não achar graça aos olhos do Senhor, o Senhor não vai ter aceitação daquela vida, da forma que ela viveu. Isso é muito profundo, que se mostra lá no início, Caim e Abel. Sim. Caim ofereceu um sacrifício e Abel ofereceu outro, né? O Senhor não agradou no sacrifício de Caim. Caim foi pela sua própria razão, vou oferecer esses frutos. Abel foi pela revelação e ofereceu um cordeiro. Ele reconheceu que era sangue. Da mesma forma, hoje, o arrependimento somente através do sangue. Sim. Somente pelo O sangue. evangelho da cruz do sangue, que traz essa renúncia que a amada irmã falou. Se nós não pautarmos a nossa vida em renúncia, em cultuar a Deus com as nossas vidas em oração, santificação, santidade, arrependimento e justiça, não vamos ter aceitação perante o Senhor Deus. E essa fé, né, que foi falada, é uma fé que ela não entende de sacrifício. Ela não quer sacrifício. Porque quando o sangue ele é rejeitado, né, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo é rejeitado, a pessoa ela também está rejeitando o próprio sacrifício dela. Porque Jesus falou assim, pegue a sua cruz, né, e segue-me. Então você também tem que se sacrificar por Cristo. Você também tem que se sacrificar por essa renúncia que Cristo fez para te salvar. E as pessoas não querem isso, né? E é igual o pastor sempre fala, que cita aquele versículo, né? Porventura haverá fé na terra. Aí você olha igrejas com multidões de pessoas, milhares de igrejas, cada esquina uma igreja. Ué, mas como que o Senhor fala que na volta dele vai... A palavra do Senhor fala que tem que ter frutos dignos de arrependimento, né? Então é muito sério, né, isso, né? Essa questão de renunciar. Amados, você que está ouvindo, a vida cristã verdadeira é aquela que você abandona a sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Se você está fazendo ao contrário
arrependa-se e volte para o Senhor. E viva uma vida verdadeira como a palavra de Deus fala. Eu sempre falo para vocês, amados, que estão ouvindo. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Não compre um alimento pronto. Leiam a Bíblia. Alimente-se da palavra do Senhor. Amém? É interessante o que o evangelista falou sobre Caim e Abel, que Caim quis oferecer um sacrifício da forma dele. E Deus se desagradou. E Caim, o que ele fez? Ele teve ódio de quem fazia da forma correta, que foi o irmão dele. Se você olhar nessa geração, a igreja oferece um sacrifício a Deus da forma incorreta, da forma que ela quer. E quando nós chegamos e pregamos, falamos a forma correta, ela tem ódio de nós. Ela tem ódio porque se nós estamos conseguindo viver uma vida de santidade, isso julga eles. Porque eles dizem, ninguém é santo, é impossível ser santo. Se é impossível ser santo, eu não vou fazer nada, eu vou viver do jeito que eu quero. Mas quando nós, ouvindo a palavra do Senhor, decidimos andar em santidade, nós o julgamos. E aí eles passam até ódio de nós. Qualquer um aqui tem um testemunho de alguém da família que detesta a gente. Porque nós andamos em santidade ou porque nós queremos obedecer a Deus. E foi o que aconteceu com Caim e Abel. Ele teve ódio do irmão e o matou. Porque o irmão obedeceu a Deus. E essa morte hoje, ela não é física, né? Pode ser que chegue a ponto de ser física, né? Pode, mas a maioria das pessoas prefere ignorar, isolar. É uma morte também, né? O pensamento de Caim, ele creio, né? Isso é um parênteses que eu abro aqui. Ele pensou, tá eu e meu irmão só na terra aqui, né? Eu e meu irmão. Eu vou matar a revelação do meu irmão, vou matar a religião do meu irmão e Deus vai aceitar a mim. Olha, só tem que sério, hein, amado? Você falou aí. Mas não é bem assim. Depois o próprio Deus veio e falou, o sangue do teu irmão está clamando. Meu Deus. Né? E hoje o sangue do Senhor está clamando. Né? Sim, está clamando. Estão na mão das pessoas, como estava nas mãos de Herodes. Herodes ele poderia ali ter feito a decisão correta, né? Que o sangue do Senhor Jesus estava nas mãos deles. Né? Mas ele preferiu simplesmente lavar suas mãos e achar que ficaria tudo normal, mas não é bem assim. Nós só podemos tirar o sangue das nossas mãos se nós nos arrepender, né? E nos renunciar, tomar a nossa cruz e seguir. Aleluia. Aleluia, amados. É muito sério o que estamos falando. Um caminho agora fácil, uma porta larga agora, ela vai ter uma recompensa muito amarga, não é? Mas o caminho estreito agora, ainda que seja apertado, ele vai conduzir à vida eterna, amados. Aleluia. Sejamos sábios. Amém. Jesus disse no Mateus 7:13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Os que entram pela porta estreita, Jesus disse que são poucos. Poucos, porque estreita é a porta, é difícil o caminho que conduz à vida. Eu não estou aqui para dizer que é fácil este evangelho. É mais fácil buscar as coisas do mundo. Tudo é favorável. Mas buscar esse caminho, essa porta estreita, é difícil. O Senhor Jesus que disse, que conduz também à vida. E poucos encontram este caminho. Se você começa a pregar a santidade, o arrependimento, muitas pessoas saem da igreja. Se você começa a pregar a cruz, se você começa a pregar a porta estreita, muitos afastam da igreja. Mas ainda que fique uma família, mas você está pastoreando uma família que vai entrar no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Do que você ter uma multidão, a porta larga ela não vai levar para o reino dos céus. Não. O Senhor está buscando por qualidade, não quantidade, né? Exatamente. Qualidade da fé, né? Então, amados, é muito sério tudo isso. Misericórdia. Continuemos nesse caminho. Amém. Continuemos perseverando, continuemos crendo em Deus. No livro de Romanos ele diz, porque ele vai dar a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e incorruptibilidade. Quem tem glória? Deus. Quem tem honra? Deus. Quem pode dar a incorruptibilidade? Deus.
Aleluia. Nós buscamos isso. Nós buscamos. E Ele vai dar para esses que buscam. Esses, como nós já temos lido aqui no decorrer do programa, os que procuram obedecer os seus mandamentos, os que procuram andar nos seus caminhos, os que buscam a porta estreita. Esses Ele vai dar a vida eterna. Amém. Paulo já estava no final da sua vida. Ele diz: eu não julgo ter alcançado ainda. Mas o que Paulo estava fazendo? Buscando. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Não julgo ter alcançado. Amados, o Senhor está vendo todas as coisas. Há um memorial diante de Deus, registrando cada palavra, Aleluia. cada ação. O que as suas mãos tocam glorifica a Deus? O que os seus olhos vê glorifica a Deus? Onde as suas pernas te levam glorifica a Deus? Há um memorial escrito diante de Yahweh, o Deus Todo-Poderoso. O livro das obras, né, pastor? Sim. Alguém um dia me falou: se Deus se manifestasse, todos se converteriam. Acho que foi até minha filha que disse. Todos seriam santos se Ele aparecesse em glória. Ou morreriam todos de uma vez, né? Mas se Deus se manifestasse para que todos pudessem. Mas não é, amados. A salvação, ela vem pela palavra. Que a palavra é o próprio Cristo. Se você não recebe a palavra, se você não crê em Cristo, como você vai ser salvo? Ele se manifestou. Muito obrigado, Esther. O verbo vivo. Hoje a Esther está aqui nos visitando. Seja muito bem-vinda, pastora Esther. É uma jovem. Ela não gosta que chame ela de pastora. Não. Ela acha que... Mas eu sou o pai dela. E eu fico muito feliz com ela porque ela é uma pastora. Ah, mas eu sou muito nova, pai. Eu não gosto. Eu fico sem jeito. Mas eu falo: filho, não importa. Você é uma jovem que vive em santidade. Você é uma jovem que serve a Deus. Você é uma pastora. Você prega a palavra de Deus. Você está fazendo... Você está trabalhando para o reino de Deus. Aí ela... Fica tranquila. Fica o testemunho, né, honrado pastor? Ela, como ela citou, né, o senhor também citou, uma jovem, né? E ela está aqui pautando a sua vida na renúncia, né? Para seguir o evangelho, porque ela sabe que é o único caminho, né? É o caminho, a verdade e a vida, né? Sim. E sem renúncia, ela não está tratando aqui vamos dizer, da expressão jovem dela, ela está tratando da alma dela, né, que é eterna. Amado, eu quero exaltar aqui essa palavra de Deus, porque essa palavra é tão poderosa que ela pega jovens e torna eles em santos, numa geração como essa. O maior pecado dessa geração são os pastores negligenciarem a verdadeira palavra de Deus. É o maior crime. O que mais ofende o coração de Deus é a palavra pura dele estar em nossas mãos e ela ser adulterada, profanada. E Deus vê o potencial e o poder, como o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. O apóstolo Paulo vivia como um necessitado. Ele não usava de palavras ostensivas, de sabedoria humana, porque ele não queria tirar a glória da palavra. Ele não queria tirar o resplendor da palavra. E tudo que eles pregavam era Cristo Jesus. Aleluia. Morto, Cristo Jesus ressuscitado. O tempo todo. Eles não tiravam a atenção desse evangelho. Mas essa geração preferiu outras coisas. Pastor, vocês estão falando aqui, né, de a gente viver essa vida, né, separada, essa vida de renúncia. Pecamos, falhamos, mas nós entendemos que quando nós fazemos algo que não agrada o Senhor, nós corremos para os pés dele e reconhecemos o nosso pecado. Mas neste ministério nós aprendemos uma coisa que talvez você que está ouvindo não aprendeu. Nós temos a promessa da glória. Então todo sacrifício nosso diante do Senhor, toda renúncia nossa diante do Senhor,
É porque nós temos a promessa da glória, uma glória eterna com Aleluia. Cristo, a eternidade com Cristo, reinar com Cristo. Então, isso não nos foi escondido. Então nós sabemos por que estamos nos sacrificando, por que estamos desvencilhando do mundo, porque nós sabemos aonde nós vamos chegar. Uma Promessa. experiência Olha. própria, né? Aleluia. Individual, né? Aleluia. Amém? Olha aqui, justamente o que a senhora falou, ó, Romanos 6,5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do aleluia. pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluia. É isso aí. Aleluia. A eterna herança é pela morte. Porquanto quem morreu está justificado. Se você não morrer pro pecado, você não é justificado. Isso fala da meu individualidade também, né? É o Oh, indivíduo. Porque ninguém vai entrar no céu por uma religião de segunda mão. Não. Uma religião de segunda mão é simplesmente porque ela segue uma tradição. Não, ela tem que ter a experiência ali, o fato real Isso. dela própria individualmente, com o sangue de Jesus Cristo, Isso e se mesmo. arrepender. Que poderoso. Muito amado. poderoso. Então, amados, a gente tem que entender. Você precisa, o Senhor possa te despertar a entender que a sua morte, juntamente com Cristo, também vai trazer a esperança da glória. Vai trazer a ressurreição. Amém? Aleluia. Amados, então, é muito sério, muito poderoso. Como eu estava dizendo, eu exalto essa palavra. Quando eu estava vivendo a vida comum na igreja, quando eu ouvi este evangelho, eu entendi, isso é maior do que eu. Nós vamos Quem sou eu para negar a verdade das Escrituras? E a palavra do Senhor diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aleluia. E eu estava no segmento ali, servindo a Deus como pastor com a minha esposa. Mas eu disse, basta. Eu quero esta palavra. Quando eu vi que no meio onde eu estava ela não era aceita, eu tive que abrir o meu coração e dizer, olha, estou partindo. Ouviu a voz e não endureceu o coração. Sim. Tentei, mas vi que não era aceita essa mensagem. Dizendo, amados, isso está acima de todos nós. O Aleluia. Evangelho de Cristo está acima de pai, Aleluia. de mãe, de filhos, de esposa. Quem não estiver disposto a negar todo mundo, até mesmo familiares, por causa do amor de Cristo, não pode ser discípulo de Cristo. O reino de Deus, amados, está acima de tudo. A palavra de Deus está acima de tudo. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Uma coisa é o credo, o dogma da igreja, né? Outra coisa é a palavra de Deus. Isso tem que ser bem separado, né? Porque as pessoas hoje elas tomam um dogma, um credo da igreja Acima da palavra. acima da palavra, estabelece naquele manual ali, né? Sistemas de doutrinas. Seguidores de Onde homens. cada templo, onde cada denominação tem o seu. Estabelecida a sua... Foi isso que aconteceu, amado, comigo. Eu comecei a ver que cada segmento tinha o seu padrão, tinha a sua doutrina, mas eu vi que a doutrina santa de Deus estava sendo esquecida. O padrão elevado de Deus. Agora, voltando aqui, agora, se você, né, tá num lugar, vamos dizer assim, se hoje cada igreja tem o seu padrão, tem o seu ensino, tem o seu objetivo, aonde está Deus nisso? Deus deixou de ser dono da igreja. Eles apossaram das ovelhas do Senhor. E aí entra Ezequiel 34, porque o Senhor, Ele que morreu pelas ovelhas, e Ele está indignado com esses pastores, porque eles apossaram das ovelhas do Amém. Senhor. E tirou Deus para fora, né? Como nós já ouvimos lá em Apocalipse, né? Que Deus está lá na porta batendo. Amém. E isso é muito sério, gente. Meu Deus, as pessoas precisam despertar enquanto é tempo. E diante dessas palavras, pastor Eva, eu quero até afirmar, aqui não tem uma placa de uma religião ou denominação. Aqui não tem, irmãos.
Tem um evangelho eterno. Na igreja onde você está, no lugar onde você está, receba essa mensagem. Nós não estamos à procura de membros para uma denominação. Não. Jesus está voltando, amados. Essa é a última trombeta, é a última voz que vem chamar o povo de Deus. Aleluia. Nós temos mais coisas para declarar para a igreja nesse momento. Que Deus já está manifestando sinais de curas, de maravilhas, de sinais no sol, na lua, nas estrelas. Mas por a igreja estar dormindo, ela não está vendo. As coisas que estão acontecendo nesse tempo, esses terremotos, Deus tem falado deles antes que eles aconteçam. A maior parte, às vezes, Deus está destruindo templos de adoração a ídolos, lugares onde está tendo a promoção do homossexualismo, lugares de depravação, o Senhor está sacudindo a terra e Ele está falando tudo isso antes e mostrando. O Brasil também tem sido alertado. O Senhor tem mostrado as manchas nas vestes do povo brasileiro, da igreja brasileira. O Senhor tem chamado o Brasil a um dia nacional de arrependimento. Eu quero até convidar todos os amados. Nosso amado aqui que nos auxilia, irmão Vitor, ele vai estar colocando o banner de um convite que vai haver um arrependimento nacional para todos que querem se preparar para o reino de Deus. Aleluia. Não tem denominação, lá não tem nome de igreja. É para todos que querem se preparar para o reino de Deus. Aleluia. Vai ser em outubro, nós vamos estar colocando esse banner com o link, com as orientações, para que você possa participar desse dia. Aleluia. Glória a Só Deus. uma palavra rápida. Se o Senhor viesse hoje, literalmente falando, né, estabelecesse o trono de julgamento hoje, Ele iria julgar todas as nações, todas as humanidades, através de qual igreja? Qual igreja que Ele iria usar para estabelecer seu julgamento? Nenhuma, porque o Senhor, Ele julga pela sua palavra. Aleluia. Então não é igreja, é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Aleluia. Alguém acha o versículo que diz: porque o Senhor exaltou a sua palavra acima do seu próprio... Vai no Google aí que vocês encontram. O Senhor exaltou a sua própria palavra. Lembrem-se que a palavra é Cristo. Aleluia. Por isso que Deus deu a Glória Ele um nome a Deus. que está acima de todo nome. Por isso que Jesus tem o trono. Por isso que Jesus santifica as coisas da terra, as do céu. O Senhor deu a Ele toda a autoridade, todo o reino, todo o poder, Toda a glória. toda a glória. Salmo 138, Aleluia. É a própria... Salmo 138, 2. Alguém abre para nós, por favor? Muito obrigado, irmão Vitor. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Engrandeceste a sua palavra. Tem alguma tradução diferente? Não abri. Não abriu, não, né? Amém. Aleluia. É outra tradução? Está muito poderoso, amém? Posso falar só mais uma, já finalizando, que estamos pelo caminho. Sim, o tempo já está. O tempo não... em relação a tudo que tem sido falado, a gente tem buscado trazer, colocar essa advertência, que é em prol das almas, né? E hoje ainda há sangue no propiciatório, como era lá atrás, lá no deserto, no livro de Êxodo. O sangue, ele estava ali no propiciatório. Enquanto o sangue estava ali, as pragas não caíam sobre os filhos de Israel. Mas chegou um tempo que o sangue foi tirado para limpeza. Ele foi tirado para limpeza do propiciatório. E esse tempo está chegando, quando o sangue será retirado, a graça irá acabar, a misericórdia irá acabar. E esse trono de misericórdia, ele se tornará um trono de julgamento. Meu Deus. Né? Então aqueles que estão ouvindo e desejam entrar pela misericórdia, como nós também estamos aqui entrando pela misericórdia, juntamente com os que estão ouvindo. Aleluia. Todos somos pela misericórdia, todos através do sangue. Ainda há tempo, Ainda dá. porque quando o sangue for tirado, não há mais misericórdia. Aí se torna o altar de bronze, o altar de julgamento, o juízo do trono branco. Amém. Aleluia. Amém, pastor Esther? Amém.
Aleluia, Muito pastora Eva. poderoso. Nós estávamos lendo em Deuteronômio, quero ler mais um versículo, continuando, que fala dessa geração. No verso 6 ele diz: é assim que retribuís ao Eterno? Povo insensato e ignorante. Em verdade, Ele é teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te estabeleceu. É assim que retribuímos a Deus? Com o Evangelho da Prosperidade? É assim que retribuímos a Deus, misturando com o mundo? Não nos separamos mais do pecado? Se você vê as pessoas que saem da igreja, os que saem da boate, você não sabe discernir porque se vestem vestes imorais dentro da casa de Deus. Misturas, adoração a tantos ídolos neste mundo, a futebol, cinemas. É escândalo falar sobre isso, eu sei. Mas a igreja do Senhor, ela tem que se separar do mundo. Amém. Aleluia. Ela tem que se santificar. E o Senhor está perguntando: é assim que retribuís ao Eterno? Cadê o meu povo? O povo que eu comprei. Cadê o meu povo? Se chama pelo meu nome. Que se chama pelo meu nome. Aleluia. Onde está a noiva de Cristo? Aleluia. É interessante isso porque ali no povo de Israel, né, eles se desviavam muito. Deus estava ali, eles andavam em justiça, depois eles iam para os ídolos. Aí eles estavam, depois de ir de novo, e ficava nesse indo e voltando. E aí no livro de Ezequiel fala para eles: vocês não percebem que quando vocês deixam de ser santos, vocês se tornam motivo de chacota? Porque nossa diferença para o mundo é a santidade. Quando nós deixamos a santidade, a gente se torna motivo de chacota. E eu falo, Zombaria. zombaria. As pessoas zombam das igrejas. O que mais tem na internet é meme a respeito de pastor que é ladrão, pastor que é o que mais tem. Gente que vem de área VIP na igreja, e o mundo vê isso e eles zombam de nós. Sim, uma zombaria. Zombam O de nome nós. do Senhor é zombado. É zombado. É zombado. E aí Ezequiel fala pra eles: vocês não veem que quando vocês deixam a santidade, vocês se tornam chacota? Essa é a nossa única diferença entre o mundo e nós, é a santidade. E se nós deixarmos, a gente vira motivo de riso. É verdade, piada, né? Piada. Piada. É assim? Um de nós, pela misericórdia do Senhor, que não venha acontecer, cair numa situação dessa, igual a honrada irmã falou aqui. Primeira coisa que eles falam: mas a pessoa não era crente, não pregava a Você não santidade. viu pregando santidade, Né? né? É É verdade. justamente isso que ela disse. Então é por isso que nós temos que lutar com tudo, Vigiar, né, irmão? vigiar, para honrar. Porque a o tentação sangue vem de para Jesus. todos. A tentação Pra vem todos. para todos. Amém, amados. Estamos já partindo para o final. Vamos deixar mais 2 escrituras. Está faltando aqui poucos minutos. E fazermos uma oração também. Mas vamos ler aqui também Mateus capítulo 7, verso 15. Diz: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Pode-se colher uvas de os espinheiros e figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bom fruto, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Isso é o juízo, amados. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade do Senhor é o que em Tessalonicenses diz: porque essa é a vontade do Senhor, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses. Continuando aqui: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, como o amado disse: nunca os conheci, afastai-vos de mim, de minha presença, vós que praticais iniquidades.
Tudo que o Senhor está fazendo, amados, nos separar da iniquidade, Aleluia. nos separar do pecado, amados, porque vai ter juízo. Não se misture com o mundo. Não pense que Deus aceita o mundo. Não pense que Deus mudou. O povo de Deus é santo. O povo de Deus é separado. Deus vai julgar o pecado. Amém. O nosso tempo é agora. A hora de se arrepender é agora. A última passagem, amados. Tito, capítulo 2. Propósito da graça, o propósito da misericórdia, como nós começamos falando. No verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade. Por isso que Deus vai julgar os ímpios. A graça nos orienta a rejeitar a impiedade. É a prática dos ímpios. E as paixões mundanas. Aleluia. Como você pode abandonar as paixões mundanas amando o mundo e tudo que nele há? Possível. E a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa presente era. Aleluia. É sério? É a porta estreita. Nessa presente era, amado. Viver uma vida de renúncia, de santidade. É só assim que você vai alcançar o reino de Deus. Não tem outra maneira. Há uma promessa, né? Há uma promessa, um banquete. Aleluia. Banquete poderoso, ininterrupto. Serão festas, serão celebrações eternas. Do outro lado, condenação eterna, juízo eterno, lago de fogo eterno. Oh, meus amados, é muito grande a promessa. É verdade. Um pouco de aflição aqui, um pouco de tribulação aqui. O apóstolo Paulo chama de leve e momentânea tribulação. Mas a igreja, ela quer ser poupada das dificuldades. Ela quer uma vida tranquila, uma vida boa no mundo. E tem rejeitado o evangelho da cruz. Então, finalizando, Amém. no verso 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, Aleluia. o glorioso retorno de nosso Oh, grande glória a e Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, Aleluia. consagrado às boas obras. Glória a Deus. Ele vem buscar esse povo, amados. Maranata. Seja poucos ou seja muitos, ele vai Aleluia. buscar esse povo. Aleluia. E essa será a sua noiva. Aleluia. No Aleluia. tempo de Noé foi uma família. E nessa geração, amados, quantos vão dar ouvidos a Deus? Serão mais, eu creio, por causa Amém. da misericórdia, por causa da longanimidade que Deus exerce através de Jesus Cristo. Aleluia. Então, amados, é um prazer estarmos aqui com vocês, trazer a mensagem Amém. do Evangelho da cruz e do sangue de Jesus. Aleluia. Eu agradeço a todos os amados que estão aqui presentes, compartilhando conosco. Amém. O evangelista Iris, Eu agradeço a oportunidade. pastor Esther. Amém. Fala algo aí, pastora. Amém. Amém? Aleluia. Pastora Eva. Amém, amados. Que você possa fazer parte deste povo. Amém? Que vai reinar com Cristo. A oportunidade está lançada para todos. Amém? Aleluia. Agradecendo também ao irmão Vitor, que tem nos ajudado aqui, Amém. tem organizado a questão aqui Aleluia. dos aparelhos, os sons, de tudo, para a honra e glória do Senhor, servindo a Deus com seus dons e talentos. Aleluia. Então vamos Maranata. nesse momento, Maranata. Fiz uma oração de novo nascimento, né, pros irmãos. Aleluia. Vamos fazer uma oração, entregando nossa vida a Jesus, Aleluia. aceitando a Cristo. Temos Glória que aceitar a a Deus. Cristo todo dia. Amém. Diga, poderoso Senhor Jesus. Poderoso Senhor Jesus. Nesta noite eu ouvi a Tua palavra. Nesta noite eu ouvi a tua palavra. Eu recebo a Tua palavra. Eu recebo a tua palavra. Porque em meu coração Porque em meu coração eu reconheço eu reconheço que ela é verdadeira. que ela é verdadeira.
E como está escrito, E como está escrito, seja Deus verdadeiro seja Deus e verdadeiro todo homem e mentiroso. todo homem mentiroso. Por isso eu recebo tua palavra Por isso eu recebo a tua palavra em meu coração. em meu coração. Eu me arrependo Eu me de arrependo todos os meus de pecados todos os meus que tenho pecados cometido até o dia de que hoje. tenho cometido até o dia de hoje. E recebo a E misericórdia, recebo a a misericórdia, longanimidade, a longanimidade, a bondade a bondade que o Senhor que o Senhor tem derramado tem derramado sobre a igreja sobre a igreja para prepará-la para prepará-la como povo seu, como povo povo seu, seu, único único e santo. e santo. santo. Nesta noite, Nesta noite eu te recebo eu te recebo como meu único como meu único e suficiente Salvador. suficiente Salvador. No poderoso nome de No Jesus, poderoso nome de Jesus. eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado, amados ouvintes. Que Deus abençoe vocês. Amém. Até o próximo programa, com muita alegria, se o Senhor assim permitir. Amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Shalom, amados. Deus abençoe. Shalom, a paz do Senhor. Shalom a todos. Você acabou de ouvir o programa A Hora do Despertar. Um programa apresentado pelo Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Visite o nosso site em aportadocel.com. aportadocel.com ou entre em contato pelo número 62 993 35 45 62. Fiquem na paz do Senhor Jesus.